Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Mahara Talks, o seu podcast de encontro entre o audiovisual, criatividade e a comunicação corporativa. E hoje estamos aqui com o Gui Messer, nosso co-host, apelidado de Gui FX aqui na Mahara Digital, formado pelas oficinas Queiro e trabalhou como arte educador no projeto Queiro na Escola. Então, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. Então, como já dito, né? Sou o Guilherme, estou aqui hoje na Mahara. É um prazer para mim estar aqui com a Tami hoje, né, participando desse podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre como foi o Instituto Queiro, o impacto que ele teve na minha vida também e toda a trajetória que esse instituto desenvolveu, com certeza é uma história muito bonita. E Tami Vaz, como o Gui revelou aqui, que é a nossa convidada especial, produtora audiovisual, coordenadora institucional do Instituto Queiro e pintora amadora. Ai, gente, que vergonha. Mas, ó, é uma honra para mim estar com o príncipe Gui. Obrigada pelo convite. A gente agradece, muito boa ter você aqui nessa participação aqui com a gente no Mahara Talks. E hoje a gente vai falar sobre cinema e comunicação audiovisual dentro do terceiro setor. Se você não sabe o que é o terceiro setor, são as organizações privadas que trabalham sem fins lucrativos. Então, a gente vai entender um pouquinho aqui como que funciona, mas antes, eu queria saber um pouquinho sobre a sua jornada como profissional. O que te trouxe até aqui, hoje no Instituto Queiro. Queria saber um pouquinho, conhecer um pouquinho aí do que você fez até hoje. Bastante, né? Que eu já não sou uma idosa, mas já tenho uma idade um pouco avançada. Mas, assim, comecei minha carreira no audiovisual com 20 anos de idade, trabalhar numa TV local aqui. Tinha feito faculdade de arquitetura, aí parei por causa de grana, não tinha dinheiro, aí arrumei um emprego, aí fui produzir um programa de televisão ao vivo, de segunda a sexta, 1h30. Mas, Jesus, como é que faz isso? Já entrou no audiovisual na parte produção de TV. Nossa, não sabia do que se tratava, né? Caí de paraquedas lá e foi uma grande experiência, vivência na escola para mim. E era dentro de uma universidade, então eu pude ter a oportunidade de ganhar bolsa na faculdade, né? Então eu fui estudar artes plásticas e trabalhando com a TV ali no dia a dia, estudando, fazendo faculdade à noite. Teve um dia que, o professor, meu professor de teatro, exibiu um filme pra gente, chamado Anjo Exterminador, do Buñuel, que é, né, um surrealismo ali na veia. E quando eu assisti o Anjo Exterminador, aquilo foi tão impactante que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí me deu aquele negócio, o bichinho do cinema me pegou ali, né? E aí dali pra frente, eu tive, sei lá, um hiperfoco nisso. Eu vou trabalhar com cinema, esse tipo de filme que eu quero fazer, de impacto social, né, que a gente possa transformar o mundo por meio do cinema. E foi muito nesse lugar, assim, que já me tocou. E aí, durante o processo da faculdade, eu fiz um curta-metragem no meu TCC. Olha, que legal. E era artes plásticas, foi um pouco difícil, a faculdade não queria aceitar. Não, curta, o filme não tá dentro das artes plásticas. Aí foi uma discussão, uma briga, eu batalhei para poder fazer um curta. Ninguém das minhas amigas, que a gente fazia trabalho há anos na faculdade toda, aquele grupinho, ninguém quis fazer um curta-metragem, então eu fui fazer sozinha o TCC, foi uma luta. Aí consegui, fiz, rodei, tudo sozinha, lá no mercado municipal, a história de um menino que veio do Nordeste, trabalhava no ferro velho com o avô, e o filme era meio documentário, meio ficção, tinha um monte de pintura minha, porque eu falei artes plásticas, deixa eu colocar minhas pinturas. Comecei a inventar, e no meio do filme tinha uns videoclipes com música da Cassaela, não, era um horror. E aí eu fiz o filme era uma grande experimentação, assim, saca? Meu primeiro filme, eu achava aquilo o máximo, né? Hoje eu olho, eu dou tanta risada. E aí, eu acabei o filme, como eu trabalhava na TV, tudo em VHS, tá? Era analógica, ser humano analógico. E aí, eu acabei o filme, eu copiava nas VHS, eu, né, trabalhava na TV, então eu tinha lá a ilha de edição, copiava um monte de VHS,
enfiava na bolsa e saía na balada com a VHS. Eu ia pra qualquer lugar, no supermercado eu ia com a VHS. Falei, vai que eu encontro alguém entendi. que eu vou entregar. Era tipo o meu currículo, assim, É o uma cartão. VHS, o meu cartão. Era muito Só demo engraçado. ali. E nessa de entregar VHS, consegui trampo. Que Né? legal. Foi exatamente assim, no cinema. Porque aí, quando eu acabei a faculdade, eu falei, agora eu não quero mais trabalhar com TV. Eu vou fazer cinema, esse é o meu objetivo. E aí eu comecei a correr atrás disso, né? E aí eu e o Toninho Dantas, a gente se encontrou numa balada, dei VHS pra ele falou, vamos fazer um festival de cinema. Falei, vamos, ele, Curta Santos, eu vamos! E aí a gente produziu o primeiro Curta Santos. Que legal. Que E aí, legal. essas Demais. histórias de bastidores são interessantes, né? Pra gente ver como as coisas acontecem, né? E aí, nisso, fizemos o primeiro Curta Santos, eu produzi, Toninho, o diretorzão, pá. No segundo ano, eu já saí fora dessa produção. E aí, o Toninho me indicou para o Rudá de Andrade, que é filho de Oswald de Andrade, filho da Pagu. O Rudá estava fazendo um documentário sobre uma nadadora santista, chamada Renata Gondi. E aí, ela morreu fazendo a travessia do Canal da Mancha. Olha E só. o Rudá queria uma produtora local, daqui da Baixada. E aí, nessa, eu comecei a trampar com o Rudá nesse filme, por conta da minha VHS, que eu dei, o Toninho me indicou, aquela coisa. Rodamos esse filme, fizemos esse longa, um documentário, aí acabou esse, agora eu quero ficção, sabe assim? Aí não conseguia entrar no mercado, muito difícil. Como que era o mercado, assim, na época, assim, que você sentia? Não, ele era ainda analógico, né? Ele não era digital. Isso foi em 2004, 2003, 2004. Um pouquinho depois ali da transição, né? Começou até a transição. Começou a ter uma transição pro digital, assim, mas muito ainda embrionária. E aí foi esse processo. Aí eu voltei a trabalhar com mercado corporativo. Aí eu fazia muito esses vídeos de empresa. Sabe quando você entra na indústria, você assiste aquele vídeo, você tem que andar nesta faixa, vídeo de segurança, de empresa, assim. Nossa, eu fazia isso para todas as empresas de Cubatão, para todo mundo. Bastante indústria, né? Muita Cubatão, indústria, todo mundo gostava do meu trabalho. Eu fazia quase tudo. Menos câmera. Às vezes o câmera não ia, eu fazia até câmera, editava, fazia tudo. E aí, eu fazendo isso, eu aprendi também a dirigir ator, né? Porque você pegava os funcionários ali na hora e tinha que dirigir o elenco pra ali, cena. quase um psicólogo também ali, né? E aí, eu guardei uma grana, fui morar em São Paulo. E nessa, morando em São Paulo, eu virei uma cinéfila. Eu ia em todos os eventos, tudo. De manhã, de tarde, de noite, assistia filme, ia nas pré-estreias, tinha um monte de amigos jornalistas, eu ia nas cabines, então eu via os filmes antes de entrar, que nem tem um episódio, Diários de Motocicleta, né? O Walter Salles com o Gael, com o personagem que fazia o amigo do Che Guevara e tal. Todos na sessão, assim, eu, tô nessa sessão, que incrível. Aí ela, dava o currículo pro Walter Salles, olha a vergonha. Não, eu fiz cada uma, assim, vocês não têm ideia. E nessa, você vai indo, vai conhecendo pessoas e entrando e tal. E numa dessas eu conheci o Carlos Cortez, que foi até no Curta Santos, que era o diretor do Querô. O projeto ainda estava em fase de captação de recursos, na Gulani Filmes. E a gente se conheceu no festival e a gente ficou super amigo logo de cara. Eu tinha muito interesse, óbvio. Vou ficar amiga desse cara, ele vai fazer o Querô. Eu já sabia da história. Isso é interessante. A gente precisa, lá. que não sabem, o Instituto Querô teve um filme antes chamado Querô. Que aí vem todo esse surgimento do Instituto. Eu só tô situando o pessoal aqui, porque surgiu o Querô, eu tava começando o Querô, então talvez o pessoal pense que tá falando do Instituto. Mas não, tem algo antes do Instituto. É um longa. Filme. Um longa, que deu origem a tudo, né? E você já sabia da existência da produção desse roteiro? Já. Então, quando eu fui pro festival, pro Curta Santos, eu falei, eu tenho que conhecer esse cara, o cara que vai rodar o Querô em Santos. Super interesse. Eu falava pra ele, tu sabe que a minha amizade contigo foi por interesse, né? E aí foi isso, a gente ficou super amigo. Aí o Carlão vinha para Santos, nos processos de pesquisa, né? Ainda do roteiro e tal. Ele me ligava, eu ficava de motorista dele. Então eu conhecia tudo em Santos. Eu trabalhava com TV já há muito tempo, então... E aí a gente começou a se aproximar muito. Quando pintou a grana do Querô, eu fui a primeira pessoa a ser contratada. Eles me contrataram já de cara para eu fazer produção de frente aqui.
E aí, né, conhecia o prefeito, conhecia todo mundo já, né? Imagina, 3 anos fazendo uma produção de um programa de TV diário, ao vivo, vocês sabem. Conhecia todo mundo, levava políticos, levava todo mundo. E tem uma frase que a gente fala aqui em Santos, que é: Santos é um ovo. Então, não só para quem trabalha, mas para quem só se conecta na cidade. É bom não fazer coisa errada na cidade. É verdade. Queima rapidinho. E aí foi assim, e aí comecei no Queiro, e aí eu entrei para fazer uma produção meio de frente no filme, e acabei assumindo várias outras coisas, inclusive a pesquisa do elenco e a produção do elenco, né, dos jovens. E aí o Carlão queria trabalhar com meninos que não fossem atores no filme, um elenco de 40 jovens, dali ia sair o protagonista, o elenco principal, e que foram preparados. Então, foram 1.200 testes, só com jovens periféricos. Desses 1.200, a gente fechou em 200. 200 participaram de pequenas oficinas, até fechou 40. Quando fechou 40, foram preparados para o longa e rodamos o longa, né? 80% do filme foi rodado em Santos, o resto São-Vicente, Guarujá, mas na região, todo aqui. E elenco local, né? Enfim, foi uma produção incrível que movimentou muito a cidade naquela época, né? O governo entrou com a gente em todas as possibilidades dele, né? E foi maravilhoso. E aí, quando acabou, a gente estava com aqueles 40 jovens ali, né? Uma aproximação muito forte com eles. De 1.200, né? Você tinha comentado. De 1.200, ficaram os 40. E aí, esses 40 viraram meio nossos pupilos, né? Nossos meninos. E foi muito difícil não dar continuidade em nenhuma ação com eles, né? Aí eu, Carlão e Débora, começamos a pensar essa estrutura. Carlão e a Débora entraram em contato com o Unicef e desenhamos um projeto que chamava Oficinas Queiro, Empreendedorismo e Cidadania através do cinema, para que esses jovens pudessem produzir seus filmes e se tornassem realizadores, né, em vários setores. Então, roteiristas, diretores, fotógrafos, editores, né, produtores. E foi assim que começou o Queiro, né, as oficinas Queiro. Nossa, que legal. E Tami, o que significa o Queiro? O que é o Queiro? E o que ele significa para você? O Queiro... Eu falo que o Queiro é a grande paixão da minha vida, né? Então, assim, é um pessoal, né? Enquanto propósito de vida, ele tá todo entrelaçado, né? Porque quando eu assisti aquele filme do Buñuel e falei, é esse filme que eu quero fazer. O Queiro é esse filme que eu tô fazendo, sabe? De anos e anos e anos fazendo essa ação, né? De impacto social, de um cinema de impacto. E aí ele foi além, né? Do que fazer um cinema. É um processo de capacitação de jovens, é um processo onde a gente dá voz à juventude e entende a partir deles, né, com eles, quais as possibilidades que a gente pode criar para o mundo num lugar melhor, né? Então, esse laço com a juventude que desde o início do Queiro tem, e junto com a produção de conteúdo de impacto, eu acho que é isso, né? Um chamado. Não é chamado? Tem umas coisas na vida que é meio chamado, assim, né? A vida te colocou ali, você percebe que... E agora? Foi muito louco. Quando acabou o Queiro, eu recebi... E o meu sonho era fazer cinema de ficção, né? Quando acabou o Queiro, eu fiquei muito abalada, assim, sabe? De que, como assim isso acabou? E eu recebi 2 grandes convites de longas-metragens. Um para fazer no norte do país, com aldeias indígenas, né, com povos originários. Olha a loucura que apareceu. E o outro para fazer no Rio de Janeiro, uma pesquisa de atores também gigante, assim. E eu falei, não, eu vou fazer uma oficina ali na região dos Curtis com os meninos. Eu não tenho como sair daqui agora. Olha isso, né? Então, assim... Foi projeto de vida mesmo. Exato. Foi a melhor escolha da minha vida, sabe? Assim, o Queiro foi uma escolha. E é isso, essa é a representatividade, eu acho, na minha vida. Foi isso que você perguntou, né? A minha grande paixão, meu propósito. E acho que a gente vê isso na cidade, né? A gente consegue enxergar o quanto o Instituto Queiro ele traz de impacto no audiovisual na Baixada Santista. O Gui é um grande exemplo disso, né? Eu ia te perguntar, Gui,
Pô, Gui, pra você, né, a gente tem o significado da coordenadora de uma fundadora, né, das membros, vamos chamar de um dos povos originários do Instituto Querô. Mas, Gui, pra ti, o que significa pra você o Querô? O Querô foi meio que um divisor de águas, assim, na minha vida, né? Porque eu soube da existência do Querô realmente numa época que a gente tava ali no final da adolescência, né? E na escola eu via muitos colegas já encaminhados, assim, para a vida profissional, né? Muitos já faziam cursos técnicos. Eu ainda não tinha uma formação. E aí surgiu um momento muito interessante, que foi um trabalho de escola que eu fiz, onde envolvia uma produção audiovisual, né? E aí eu já mexia um pouco com vídeo antes por questão do YouTube e tudo mais, eu gostava de ver muitos YouTubers, né? E já tinha uma base ali de como funcionavam algumas coisas. E aí quando surgiu esse trabalho de escola, aí deu um estalo assim, eu comecei a me empolgar para fazer, juntei meu grupo ali, a gente começou a produzir. Meio que liderei tudo ali, né? Roteiro, edição, a filmagem, atuei inclusive, nem sou ator, nunca me dei bem com isso. Mas foi um projeto assim que, a partir desse trabalho, eu fui atrás de locais que forneciam essa capacitação, né? E eu digitei primeiro lá, curso de cinema. Aí só aparecia coisa em São Paulo. Aí eu falei, tá bom, vamos ser mais fechado, né? Curso de cinema em Santos, apareceu o Querô. Aí eu lembro que isso estava na metade de um ano e só ia abrir as novas turmas no ano seguinte. Então eu esperei até virar o ano, abri a turma, me inscrevi, consegui passar e consegui me capacitar lá, né? E aí foi uma experiência incrível, assim. Eu fiz 2 anos de formação no Querô. No primeiro ano eu participei de 2 curtas-metragens, onde eu dirigi um documentário. E fiz também produção de transporte, né? Na ficção também. E sempre tinha... Não sei se hoje ainda é assim, né? Mas na minha época era um documentário e uma ficção. No primeiro ano? Isso, para a primeira turma. Mudou. Muita coisa boa começou a aparecer também no Querô, né? Depois disso. E aí foi isso. O segundo ano também já é mais focado em eventos, né? A gente colocava uns jovens para cobrir bastante os eventos, né? Sim. E aí foi justamente nessa parte que eu tive mais contato na questão técnica, com câmera, editava mais também, né? E aí, a partir de toda essa bagagem que o Querô me trouxe, eu tive a certeza que eu queria seguir no audiovisual. Então, acho que para mim o Querô foi isso, foi não só a capacitação, mas também me trazer a certeza de que eu queria seguir no audiovisual na minha vida. Te abriu um caminho. Me abriu, com certeza. Mas é muito legal ouvir a história de como ficou sabendo do curso, como se inscreveu e tal. E depois você teve a experiência com o Querô na escola, né? O Querô na escola também. O Querô na escola, pode já apresentar aqui o Querô na escola? Fala, depois eu vou falar rapidinho dos projetos. Certo. Tem bastante coisa. Então, o Querô na escola é um projeto, né? Que uma das subdivisões que o Querô tem, que mais ou menos é o seguinte: existe as oficinas Querô, que é a capacitação, né, o carro-chefe, como a gente costuma dizer, e o Querô na escola é um projeto que a gente vai nas escolas, a gente desenvolve temas audiovisuais para trabalhar com as crianças nas escolas públicas, com o objetivo justamente de mostrar essa área, né, essa possibilidade de levar elas para o mundo do audiovisual. E tem dado muito certo. Eu já conheço alguns jovens que souberam e depois se inscreveram. E foi incrível, assim. Eu não fui por esse caminho, mas tive o privilégio de trabalhar no Querô na escola depois. E as oficinas Querô, a gente também forma arte educadores, né? Então, dentro dos processos, eles também passam por uma formação ali para dar aula, multiplicar esse conhecimento nas escolas públicas no Querô na escola. Né? E aí o Gui teve essa experiência. Não são todos os jovens que vivenciam isso, é privilégio. Sim, é um privilégio. Né? Foi muito bom. Fiz 2 anos ainda. 2 anos, ai que delícia. E aí as aulas, elas acontecem 3 dias em cada escola. Nesses 3 dias tem a sensibilização, às vezes uma turma enorme, né, de 100 alunos na sensibilização, aí afunila, aí fica um grupo menor que passa por 2 dias de atividade. Um é de desenvolvimento de roteiro e produção, e no último dia é a filmagem. E aí os alunos filmam, eles atuam, eles fazem o roteiro, eles fazem tudo, né? E a nossa equipe de arte educadores dá todo um suporte técnico ali para eles. E aí depois esses filmes produzidos pelos alunos da rede pública são exibidos numa sala de cinema, no Roxy, aqui, que é nosso parceiro, e com os professores, com os coordenadores, né? E todos os alunos vão, é uma gritaria, uma loucura, né?
É uma loucura, assim, porque eles se veem na tela do cinema gigantes, né? Gritaria, né? Gritaria, e ver os filmes que eles fizeram. O nome nos créditos. Qual que é a faixa etária que o pessoal... A gente trabalha muito crianças? com 8º e 9º ano. Tá vendo? É uma faixa etária que a gente... Porque a gente também gosta de trabalhar com várias faixas etárias, né? Então, no Queiro na Escola, é essa faixa etária, né? De 8º e 9º ano, então é de 12 a 14, a 15 no máximo. Aí as oficinas Queiro, né? Já é um pouquinho mais velha, então de 15 a 18. Já é mais uma integração para o mercado de trabalho. Exato. Aí o Queiro Comunidade, que aí a gente vai para dentro de comunidades, dar oficinas de produção de documentário, onde os moradores das comunidades desenvolvem esse documentário com a nossa equipe, também de arte educadores formados nas oficinas. Aí, a partir de 14 anos, então a gente tem alunos, às vezes, de 80 anos, como já teve, dentro da oficina, produzindo. Então, a gente trabalha com várias faixas etárias, mas o nosso forte mesmo é a juventude. E tem algum outro eixo? Além de você apresentou 3 eixos pra gente que o Instituto Queiro... Queiro na Escola e Queiro Comunidade. Tem algum outro eixo que vocês atuam? A gente tem a nossa produtora, né? Que aí, quando eu falei da Film Commission, queria abrir o mercado para os jovens, né? Tem que ter trabalho e tal. Aí eu vi que não era suficiente ainda a Film Commission em Santos. Não está trazendo trabalho suficiente para os jovens. É um monte aí que a gente está formando. Aí criamos uma produtora, né? Então, a gente tem uma produtora social, que a gente chama de produtora social, porque ela tem esse eixo de trabalho, que o nosso objetivo é todos os projetos autorais ou para o mercado que a gente desenvolve na produtora, a gente minimamente tem que contratar de 60% a 80% da equipe de jovens capacitados nas oficinas. Que legal. Né? Já capacitados, que aí vão para o mercado. Então, a gente tem também esse núcleo de produção, que tem desenvolvimento de conteúdo próprio, desenvolvimento de conteúdo dos jovens, que trazem roteiros autorais, e também mercado, que nem a gente tem o SESC, que é um grande cliente nosso, a gente produz muito conteúdo para o SESC, oficinas, documentários, coberturas. E os conteúdos deles conectam muito, né? Porque... Então, eles até contratam a nossa produtora porque tem esse braço social e para eles faz total sentido agregar esse valor, né? Legal. E outras empresas que procuram a gente também muito por conta desse valor agregado, né? Então, a gente faz algumas coisas para o mercado, mas muito pontuais, a gente não fica captando esse tipo de job, né, para trazer, eles chegam até a gente, porque a gente também nem tem braços, sabe, para nossa produtora trabalhar tanto nesse sentido, né? E a gente tem o programa Conexões, que o programa Conexões é esse de acesso ao mundo do trabalho. Então, o jovem faz oficinas no primeiro ano, né, de segunda a sexta, produz os seus documentários, que agora são 3 documentários, Gui, num ano. Mudou. 3 documentários num ano, aula todos os dias, tal. É a mesma loucura, a mesma intensidade. Que eu acho maravilhoso, inclusive. Aí, no segundo ano, eles passam para o segundo ano para uma formação mais técnica. Aí eles fazem um filme de ficção e muita cobertura de evento, muita produção de conteúdo digital agora. Olha que legal. Porque aí eles começam a testar suas capacidades e ver qual caminho eles querem seguir na área. Aí depois que eles se formam no segundo ano, eles vão para o Conexões. O Conexões é um grande banco de talentos, né? Então a gente chama esse cadastro, né, de jovens formados nas oficinas de banco de talentos, que a gente tem parceria com Netflix, com grandes produtoras de São Paulo, que nos apresentam vagas de trabalho e a gente indica os jovens, né, que estão cadastrados. Além disso, a gente faz um controle de feedback, então o jovem vai para o job e tal, e a gente fala com o produtor, e aí como é que foi? Aí o jovem também, não foi legal, foi demais, tal. Então, a gente faz o controle de feedback para ter uma cadeia de inclusão produtiva, né? Que quando a gente fala hoje dentro do setor, né, do terceiro setor e na área social, existe a palavra inclusão, né? Que é muito usada no setor. Mas a inclusão, ela só existe se ela for uma inclusão produtiva. Então,
a pessoa tem que se sentir realmente incluída naquele lugar e naquele Não, trabalho. não para cumprir uma vaga. Não para cumprir uma vaga, não para cumprir uma política pública, não para cumprir uma Às vezes uma ação consciência. uma política, né, afirmativa, ou falar, eu tenho que ter uma cota. Não, cara, é inclusão produtiva. Ou a pessoa está realmente sendo contratada para um trabalho porque ela é necessária naquele trabalho e ela vai ser incluída naquele trabalho, ou isso não funciona, né? Então, cada vez mais a gente tem esse cuidado, né, dentro do Conexões, para entender se essa vaga compete mesmo àquela pessoa que está ali sendo indicada. E isso tem funcionado super bem, assim, e cada vez mais os produtores estão entendendo esse processo do Queiro e fazendo as contratações mais assertivas com a gente, e essa conexão tá rolando super bem. Legal. Dentro do Conexões também a gente tem muitos parceiros de cursos livres. Então, por exemplo, esse ano já tem 6.000 bolsas de curso para os jovens formados nas oficinas Queiro que estão no Conexões. Então, cursos de todas as naturezas, área técnica, área de conteúdo, enfim. E aí os jovens podem ir fazendo para se especializar e quando conseguirem uma vaga de trabalho, estarem um pouco mais fortalecidos, tal. Então, é essa grande especialização, né? Que aí a gente chama na cadeia de continuidade. Então, a gente acaba um processo de capacitação nas oficinas Queiro e continua um processo de capacitação no Conexões Queiro, que é livre, né? Cada um por si, ali dentro das possibilidades que o Conexões traz. Então, é um projeto que tem uma cadeia completa, né? A gente oferece a capacitação e vai até o fim da linha de um acesso ao mundo do trabalho, que isso é maravilhoso. É importantíssimo isso, né? Porque muitas pessoas se beneficiam, né? De todos esses projetos que o Queiro tem. E agora a gente queria perguntar para você, Tami, claramente, assim, todos os jovens com certeza têm os impactos positivos, né, na vida, com tudo que o Queiro faz. E para o próprio Queiro, quais são os impactos que esses projetos geraram? Sei lá, né? 18 anos já. Impacto pra caramba, hein, Gui? Pergunta difícil. São muitas frentes de trabalho, né? Assim, então, a gente tem a questão dos processos formativos, mais de 600 jovens já capacitados nas oficinas. Imagina o impacto para a nossa instituição disso, né? Dessa quantidade de jovens aí sendo inseridas no mercado de no trabalho. mercado e com uma formação humana, cidadã, né? Não é só uma capacitação em cinema e audiovisual, né, Gui? Tem esse outro lugar, né, do Queiro. Sim, com certeza. De você trabalhar grupo, aceitar a diferença, a diversidade, né? A questão racial, que a gente tem um enfrentamento, né? E as nossas batalhas e lutas. Enfim, então, o Queiro, ele né, para a nossa instituição, o impacto para o Queiro é isso também, né? Ver eles brilhando, se tornando seres humanos muito melhores ali, né? A partir de um processo, de um embrião de capacitação numa fase da vida, né, Gui? Que foi que você falou, estava ali numa fase que todo mundo já escolhendo um caminho e eu sem saber e tal. E, de repente, o jovem que faz Queiro nessa fase não é só escolher um caminho profissional, mas de modo de vida, né? De ser um ser humano mais colaborativo no meio social. É um crescimento individual, né? Também, individual, não só profissional. Coletivo e profissional, né? Acho que esse é o grande resultado do Queiro, né? Esses seres humanos lindos, príncipes que aparecem. Não sei só eu não, tá? Deve ter milhares de outros, com certeza. E Tami, acho que uma coisa importante, né? Todo esse desenvolvimento que vocês tiveram ao longo desses anos, eles necessitam de algo que às vezes infelizmente, às vezes felizmente, mas precisam de recursos para poder desenvolver os projetos. Hoje, como que tem sido a forma de captação de recursos para esses projetos continuarem acontecendo, esse desenvolvimento, tanto o lado social quanto a continuidade nessa galera que se forma aí e acaba realmente descobrindo que ama audiovisual. A gente sabe que não é uma jornada fácil, porque a gente tem as dificuldades do país, de alguns momentos vira mais para a comunicação, outros momentos para a cultura, outros menos. Então,
Como que funciona essa parte? Geralmente menos. Geralmente menos, Ai, geralmente gente, que menos. difícil trabalhar. Acho que eu entendo que é uma coisa de base, de formação, né? Se você não é um médico, um advogado ou um engenheiro, enfim... Você é confuso Você é pro confu- mercado, pro mundo. Então, como que funciona a captação de recursos para Tá. continuar o crescimento e desenvolvimento desses projetos? Uhum. Eu falo que o Brasil tem umas 800 retomadas do cinema, né? Ai, a retomada, a segunda retomada, a oitava retomada, a gente já tá em tanta Só retomando. retomada, cara. Que entra governo, sai governo, as coisas mudam, né? Mas a gente trabalha com as leis de incentivo fiscal, né? Então, a gente trabalha com a lei a Lei Rouanet, a famosa Lei Rouanet, que nós somos um projeto sem fins lucrativos, né? E a gente trabalha com recursos incentivados. Então, a gente tem patrocinadores que fazem esse investimento via lei de incentivo, né, da cultura. E que, poxa, ainda bem que existe esse tipo de fomento, né, e de política pública, porque senão a gente não teria cultura no país, Sim, né? com certeza. 80% de tudo que é feito no Brasil passa pela lei de incentivo à cultura, né? E acho que o que é importante até ressaltar que a Lei Rouanet não é da forma que a internet acaba desenvolvendo, né? Muita falta de informação. Muita falta né? de informação. A Lei Rouanet, assim, o governo ele aprova projetos, ele não dá o dinheiro. Quem dá realmente o dinheiro são os setores privados que têm uma isenção fiscal e, sim, movimentam um mercado enorme, movimenta muitas pessoas que trabalham. Acho que é a terceira ou quarta maior cadeia produtiva, Assim, né? De economia criativa, né? É importante ressaltar isso, porque as pessoas acham que, nossa, deu dinheiro para, sei lá, para atriz X e para cantora Y. Mas não é a atriz X ou a cantora Y, é toda uma cadeia de pessoas e profissionais que vêm de diversos outros setores e projetos e que dependem deste investimento para fazer a cultura acontecer, para fazer os projetos acontecerem e trabalharem. Não é fácil, né? Não é um mercado fácil onde a gente consegue carteira assinada em qualquer lugar ou um trabalho fixo em qualquer lugar. Né? Não é bolinho. Não é fácil. Né? E além das leis de incentivo, a gente trabalha muito com editais, né? Editais públicos, editais privados, para produção de curtas, produção de projetos, não só de curtas. Então, tem editais da área social, que também a gente acaba inscrevendo para desenvolver, né, oficinas ou programas diferenciados, tal. A gente também trabalha com recursos diretos, então a gente como produtora, a gente também produz conteúdo para o mercado, né? Tem Sesc, como eu citei, outros, né, contratantes dos serviços Queiroz, então também tem recursos próprios por meio de execução de projetos mesmo. E a gente tem a Nota Fiscal Paulista, que é um programa do governo do estado de São Paulo. Vocês vão no supermercado, né? Quer nota paulista? Vocês pedem nota fiscal paulista? Sempre entra automático, porque eles pedem, eu falo, porque pedem eu compro muito no Extra, tá? Fazendo propaganda. Porque eu moro em cima, eu moro perto do Extra, então eu sempre no Extra. Aí já pedem o Clube Extra e a nota fiscal também vai. Aí já E tu, Gui? Raramente, mas quando é compra grande mesmo. Mas está cadastrado, vocês estão cadastrados. Sim. Então agora, a partir de hoje, vocês vão doar a nota fiscal paulista de vocês da para guia? o Queiroz. Não precisa de guia. Porque a guia eu não pego. Vocês vão entrar lá no site da Fazenda e vocês vão direcionar para o Instituto Queiroz. Ao término deste programa, ensinarei como fazer isso. Mas no final, podem também colocar aqui o nosso link ali para Maiarão, que é a nossa liderança no Nota Fiscal Paulista. Olha que legal. Então, assim, hoje, toda pessoa fez o que o governo fez. Eu fui num evento que tinha de doação de Nota Fiscal Paulista. Tinha um pessoal campanha. A gente participou do Geek esse ano. Foi o Geek mesmo. Era gente. Tinha mais gente com Nota Fiscal. Não, tava lotado. Assim, já avisa, eu fui, tava lotado e era um stand de vocês. Era gente. E você não doou. Tava lotado. Se eu soubesse, não tinha vindo aqui hoje. Gente. Entendeu? Tava lotado, meu Deus do céu. Eu mal consegui ver as coisas lá. Não, mas não tem problema, sempre há tempo. Obrigado. Então, aí o que acontece? O governo do estado de São Paulo, com a Nota Fiscal Paulista, ao invés de pessoas físicas
pegarem esse recurso, esse rebate para si mesmo, que é um valor super baixinho no ano, assim, tipo R$80. Para a pessoa não faz uma diferença. Para a instituição, sensacional. É 5 vezes o valor. É uma conta que eles multiplica fazem. 10 pessoas já 800. Não. É diferente. A nota que você pediria para a pessoa física é 50 centavos. Para a instituição, a mesma nota, às vezes dá R$300. Olha só. Então, assim, eles têm uma forma de contar isso que só a Fazenda sabe explicar. Eu não vou saber muito, desculpa. Mas, assim, não é vantajoso para a pessoa física, mas a pessoa física abraçar a causa da juventude, né, fazendo a doação da nota fiscal paulista, é maravilhoso, né? Então, você se torna um colaborador ali dessa causa, né, de capacitação de jovens para o mundo do trabalho no setor do audiovisual na área cultural. Incrível. E aí é uma campanha que a gente está aos pouquinhos, né, implantando até essa cultura, sabe, das pessoas fazerem essa doação que não sai do bolso e é uma forma de colaborar e partilhar. Então, também é um outro instrumento que também é uma política pública, né, de fomento de apoio a instituições e projetos culturais. A nota fiscal paulista é cultural, educacional e social. Então, são 3 eixos que eles trabalham e a gente é na área cultural. Tudo incrível. Isso. Vem recursos de todos esses lugares. Parece que é fácil, do jeito que eu falo, né? Mas não é. É a nossa grande luta ainda, né, conseguir manter os recursos sempre, anualmente, para conseguir realizar todos os projetos que a gente realiza. E eu fiz essa pergunta justamente para isso, para a gente entender, as pessoas que estão assistindo a gente, como que podem colaborar com o desenvolvimento. Acho que com as produções, eu vou chamar assim, as produções não é o fim. O fim, na verdade, as produções, a gente até falando sobre isso antes do podcast, o audiovisual pro Queiro, ele é o meio. Mas o fim é a formação, é o desenvolvimento das comunidades, das pessoas que talvez não teriam acesso a... Porque assim, a gente sabe, né? Santos tem poucas... Não tem poucas, mas tem formações de audiovisual, mas são faculdades privadas. Aí você vai para São Paulo, é 3 vezes mais caro. E também é um mercado difícil de entrar se você não tem... É um mercado... vamos dizer assim, há uma certa... Depois o digital melhorou muito, né? A gente o digital abriu um pouco. E aí, acho que é legal perguntar, né, pro Gui, qual que foi a tua percepção ao sair da formação e depois você teve uma formação voltada para o cinema na época, né? E aí você saiu do mercado, da formação e entrou no mercado e foi para um caminho até... foi por um outro caminho ali que também faz parte do cinema, de alguma forma, né? Você foi para o audiovisual e até mais corporativo, né? Como que foi vamos dizer, esse conflito, essa mudança? O que você trouxe de bagagem? Como que foi para você? Para mim, eu acho que o que tem de mais bagagem são as referências, né? Porque legal. No ano que eu participei na formação no Instituto Queiro, a gente não só produzia, né, os filmes, que são cinema, são curtas-metragens, mas muitas vezes a gente assistia também, debatia, né? A gente conhecia muitos profissionais da área, trocava ideia, né? Batia um papo. Então, toda essa bagagem trouxe uma referência de cinema dentro de mim. E é bom estar aqui, né, na Mahara, porque a gente, apesar de ser focado no nicho corporativo, a gente também tem essa essência de cinema, né? O que a gente conseguir, a gente tenta colocar um pouquinho ali no storytelling, na linguagem. Exatamente. E isso é maravilhoso, assim, acho que me ajuda na tomada de decisões. Hoje aqui eu trabalho como editor de vídeo, né? Então a gente também tem essa autonomia para tomar decisões na construção da narrativa dos vídeos. E a gente tem essa bagagem do cinema. Então a gente, sempre que possível, a gente tenta adaptar para isso. E fora da Mahara eu também trabalho no nicho de casamentos, né? Então também é uma referência que eu levo sempre o cinema para trabalhar, né, no casamento cinematográfico. Casamento cinematográfico. Exatamente. O foco é esse. Que legal, Gui. E é legal, assim, o que acontece? Acho que o mercado corporativo ele tem, às vezes, uma delimitação. A gente nem sempre consegue uma livre criação, mas acho que essa autonomia da gente poder ter espaço para debater com o cliente. Sim, isso é verdade. Com a marca ou com a agência que está cuidando do projeto. É o que a gente mais gosta, né? Poder imprimir um pouquinho ali do que a gente gosta.
Nossa, todo dia a gente para no que a gente tá fazendo pra falar sobre o filme que a gente assistiu no final de semana. Isso é verdade. E falar sobre a fotografia, sobre o sound design. Enfim, a gente é meio louco aqui. Opa, para tocar violão. Também. Que bom, que bom. Mas, Tami, acho que você falou um pouquinho sobre essa nova frente que vocês estão começando a atuar, talvez já faz um tempinho, com a parte do digital e trazendo novas possibilidades também, além do cinema. Acho que essa nova esse desenvolvimento do mercado digital veio e também, de certa forma, abraça o cinema, porque até os filmes que estão sendo produzidos precisam de campanhas de marketing de conteúdo para esses filmes. Como que foi, ou qual foi a maior dificuldade nessa mudança de mercado e essas novas linguagens que vieram? Na verdade, assim, ainda é muito embrionário essa transição, né? A gente ainda continua formando e trabalhando com um olhar cinematográfico, com um olhar de produção de conteúdo cinematográfico, né? Então, a gente faz documentários, a gente faz filme de ficção, né? E aí a gente começou, eu acho que essa transiçãozinha, assim, ela começou muito quando a gente foi cobrir eventos, fazer outros tipos de formatos, né? Que são audiovisual, né? Não é aquele olhar cinema. E a internet, ela tá aí, né? Ela é a grande janela de conteúdo, né? Para produzir, para trazer o criativo e para trazer o novo, original. E a gente cada vez mais tem feito conteúdo próprio, né? Assim, cobertura das aulas, cobertura de eventos, com formato Reels, com um formato digital mais veloz, indo nesse caminho com o nosso departamento de comunicação. Com os jovens ainda, os processos formativos ainda são muito dentro do cinema, né? E é algo que a gente está transicionando aos pouquinhos, né? Essa criação de conteúdo digital. Seria mais somando, talvez. Assim, o Queru, ele tem essa origem, né? Do cinema. Vem de um longa, né? Não tem como não ter. É difícil a gente desconstruir isso, né? Totalmente. Só se mudar completamente, né? Daqui a um tempo, né? Assim, não tem mais cinema. Ai, pelo amor de Deus. Espero que não. Eu também. Talvez. Eu já vou estar morta. Talvez daqui umas 3 gerações. Porque o que vai ditar é a mudança de comportamento da geração. Do consumo, né? Do consumo, Então, eu não consigo deixar de ir no cinema. Não, mas, cinema por exemplo, né? Que nem correio, carta, não acabou, assim, carta, ninguém manda carta mais, né, tudo ou é WhatsApp, ou é e-mail e tal, mas o correio, ele existe ainda, né, ainda existe a entrega de produto, a entrega de coisa, então, assim, as coisas se adaptam, né, a uma novo comportamento humano. Eu acredito que esse vínculo que o ser humano tem com sentar e assistir um conteúdo numa tela, pelo menos eu coloco isso como meta na vida, assim, não pode acabar. Então, sempre vai existir a necessidade de produzir conteúdo cinematográfico, né? Mas o digital, ele veio e dominou completamente o mercado nesse sentido, né? Então, hoje são muitas janelas, muitos formatos, e que eu vejo de forma positiva tudo isso, né? E a gente no Quero precisa tá um pouco mais forte para esse lado também, né? Então, os jovens produzem muito TikTok, produzem muito conteúdos para as redes, né? E a gente tá ali tentando entender o caminho certo para fazer as coisas com eles. Mas o que é legal é que, apesar acho que essa mudança, a virada de tela, conteúdo rápido, você viu os streamings, né? Como você falou, vocês têm parceria com Netflix e com outras grandes produtoras que fazem conteúdo pro streaming. O que muda é que, assim, claro, aquela caixa escura que a gente entra no ambiente, tudo escuro, aquela tela enorme, é incrível, o feeling. Mas as pessoas hoje começaram a ter um pouco mais disso em acesso em casa. Porque as TVs começaram a ampliar cada vez mais e cada vez reduzir o valor. Não estou falando que é acessível para todo mundo, mas cada vez reduz. Uma TV que lançava de 70 polegadas era 10 mil, hoje é 3, e vai diminuindo. Daqui a pouco lança uma de 100 polegadas, a de 70 já vira 2, e vai descendo. E pelo menos eu assim, né, eu gosto de assistir apagando tudo em casa,
Eu tirei meu home theater para poder reorganizar a sala, já me arrependi. Quero meu som de Ai, volta. cadê meu som? Quero. Porque é isso, às vezes tem até produções que acontece que não chegam pra gente numa tela de cinema. Uhum. O último Oscar a gente teve que assistir muita coisa no streaming porque não chegou. Ou quando chegou, tava num cinema lá no fim de São Paulo e a gente não conseguiu ter É uma acesso. tristeza, muito específico, A né? gente Muito não ter específico. acesso. Mas hoje o acesso é muito maior, né? Então nem vamos reclamar disso. Acho que Mas o bom é que essa digitalização também trouxe novas oportunidades. total. Mas o conflito é esse. Às vezes a gente tem que gravar algum conteúdo e, nossa, já tem que pensar no corte da vertical. Até em eventos, né? Não, pra tudo. Ai, na horizontal ou na vertical? Vai, vamos lá. Caramba, vertical. Mas legal. Poxa, Tami, assim, acho que pra gente encerrar, né? Eu queria fazer essa pergunta pros dois. Olha só. O Gui aqui. Acho que eu vou perguntar pra você primeiro, que a gente encerra com a Tami aqui, falando um pouquinho por ela. Pô, qual foi, assim, na tua jornada, Gui, o que você mais sente de recompensa, de satisfação hoje, de ter traçado essa jornada no Instituto Queiro e hoje estar atuando com audiovisual? O que você sente? Eu me sinto bem realizado, né? Porque, primeiro, como já falei, eu gosto muito, né, de produzir vídeos. Então, o Queiro que me capacitou a ter esse lado profissional, além do desenvolvimento individual também, né? Aprender a respeitar as pessoas e tudo mais. Então, tudo isso eu agreguei muito para minha vida e hoje aqui na Mahara eu acredito que estou exercendo isso, né? Também, assim, com pessoas que também amam o audiovisual, assim como eu, cinema. E está sendo uma experiência incrível. Tami, e você? Me fala, assim, qual foi a sua maior recompensa que você sente hoje? O Gui, aqui, é a minha recompensa. E mais que eu queria, escutar o Gui vestir príncipe. Eu tô brincando, mas é meio isso mesmo, né? A gente vê os jovens lançando suas carreiras, né? Trabalhando, né? Construindo sua história. Isso é o nosso propósito, né? Lá e é a nossa recompensa mesmo, né? Ver que isso funciona, né? Que o audiovisual é essa potência de criação, de evolução humana, né? Que força, né, que tem o audiovisual. E se a gente coloca ele no lugar certo, né, emprega ele de uma maneira positiva, é assim, sai um monte de guia, assim, sabe? Pulsando no Queiro. Jovens melhores, com outras Melhores, formações, né? Outros setores também. em várias áreas, né? E cada vez mais a gente tem trabalhado para lançar a carreira deles também autoral, né? Então, para eles dirigirem os filmes dos editais, né? Roteirizarem os filmes dos editais. A gente ganhou o edital do PROAC, agora do Estado. Pô, foram 1.200 e poucos projetos inscritos, só 24 selecionados. E a gente ganhou. Pá, E emplacou. o PROAC é bem disputado, né? Super. O Estado Tem de gente São que Paulo inteiro. compete todo ano e não consegue. E é um né? roteiro de uma jovem iniciante de roteiro, assim, que escreve, né, uma coisa, um primor, é um talento, assim, que aí é aí que eu choro, eu leio o roteiro e falo, meu Deus, olha esse roteiro! E aí, essas são as recompensas, né? E, poxa, uma jovem que, sabe, a gente quer que ela vai dirigir agora o filme, primeira direção, né, assim, de um projeto grande, né, com recursos, com seu próprio roteiro. Então, é isso, sabe? É esse o lugar, né? Eles entenderem que é possível, né, que o Queiro é uma oportunidade. A gente tem uma equipe no Queiro que, vive por isso, sabe? É um engajamento e um propósito coletivo de uma equipe incrível, né? E é isso, esses são os resultados, né? Olha lá, Gui. Uma prova, né? Uma prova, temos uma prova viva aqui conosco. Acho que é isso, assim, agradecer também de poder contar essas histórias, sabe? Assim, de falar como as coisas acontecem. Pra gente também é importante. Muito obrigada pelo convite. Poxa, Tami, foi incrível, de verdade. Só gratidão mesmo você ter topado esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço.
A gente sabe a importância que o Instituto Queiro tem para a região, mas foi o que eu falei e eu volto a falar, não só para a região, mas para o audiovisual e o cinema nacional. A gente entende quantos profissionais são exportados da Baixada. A gente gostaria que a cidade tivesse mais, acho que, outras produtoras e produções da região, para a gente poder trazer mais essa... Né, a Mahara é uma produtora que surge no meio disso tudo também, e ter essa conexão, poder se conectar e trazer novas frentes, né? Vamos chamar de sangue novo, né? Mostrar o caminho, isso é incrível. O Gui é o nosso príncipe aqui. É o príncipe. Eu quero fazer uma propaganda, pode? Pode, por favor. A gente está com o nosso primeiro longa-metragem, Sócrates, está na Netflix. Ai, que Então legal. assistam Nossa, verdade, a gente não Sócrates falou de na Sócrates. Netflix. O Queiro tá na Netflix, assistam o Queiro na Netflix. E o Andor, que é o nosso segundo longa, tá no Claro Mais TV, no YouTube Plus, em outras redes sociais. Chama Andor, que é um documentário belíssimo sobre o único brasileiro que sobreviveu ao Holocausto. E aí a gente retorna com ele aos campos de concentração para ele contar essa história. Uau. Um filme incrível de resiliência, de superação. Filme incrível, um documentário assim fabuloso, que a gente estreou na Mostra Internacional de São Paulo ano passado. E é isso também, já assistam Andor, Sócrates e Queiro. Além disso, deixa E falar... todos os curtas das oficinas Queiro. Verdade. Mas além disso, deixa, acho que as redes sociais, principalmente a gente falou sobre as formas de captação de recurso do Instituto Queiro. É importante o pessoal também saber aonde pode entrar em contato, para quem quiser, de alguma forma, de alguma dessas frentes, poder colaborar com o desenvolvimento do Instituto Queiro. As nossas redes é Instituto Queiro, Queiro, né, no Instagram, Facebook, e é só fazer contato por lá nas redes sociais que a gente retorna. E seja um colaborador da Nota Fiscal Paulista do Queiro. Sim, eu vou ter que ser agora, não Vai tem ter mais que ser. desculpa. Não, agora não. Gente, obrigado também, obrigado pela sua participação, Obrigada a você. Gui, nosso co-host e príncipe. Vai Príncipe. ficar agora. Virou uma função também. Virou uma função já. Poxa, obrigado pela participação de vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Tem muito conteúdo para vocês assistirem. A Tami passou só alguns para vocês. Então, tem no Netflix, tem no Claro Mais. Então, gente, assistam e colaborem com o audiovisual. Colaborem com o cinema nacional. Um grande abraço.